Já. Pronto, agora já tá. Pronto, retornando. A gente já conseguiu rodar o sistema, né? Perfeito. Inclusive, um detalhe eu tinha esquecido. A gente tava codando aqui, eu não tinha criado o repositório. Aí nesse intervalozinho eu fui mexendo aqui, eu percebi. Mas aí eu criei, o que eu fiz, eu criei o repositório, tá, gente? Adicionei todos os negócios aí como um first commit. E aí coloquei para ignorar o node modules e ponto .end, né? E aí esqueci de fazer isso lá quando a gente criou o projeto. E aí, perfeito. Dessa forma está tudo funcionando, tudo conectado. Se vocês tiverem dúvida quanto a essa questão de dependências, de por que é feito assim, vocês podem mandar aí que a gente vai conversando. Essa conversazinha mais direta que a gente explica, né? Por que que fica repartido nessas pastas, né? Como é que tudo funciona, funcionou, né? Como é que está tudo repartido, está tudo funcionando, né? Por que que a gente faria assim, enfim, né? Se tem uma forma diferente de fazer. E aí o que, que a gente, o que eu estou planejando agora, né? Nesse final de aula, eu estou planejando. A gente pode criar outras rotas, né? Para eu mostrar para vocês como é. Só que eu queria melhorar o sistema, né? Deixar ele mais organizado ainda, melhor dividido, para mostrar para vocês outras coisas. Por exemplo, ó, aquela questão que eu falei do handler, né? Aqui a gente tem um erro handler padrão. É esse daqui. Esse erro handler, a gente poderia dividir ele, né? No caso, dividir não, né? Deixar ele responsável pelo projeto inteiro, né? Então a gente poderia vir no controller, ainda tinha falado, e remover isso aqui. E remover aqui e pronto. Depois eu vejo isso aqui. Ok, enfim. Poderia remover esse try catch do controller, e não só desse controller, de todos os outros controllers que a gente criar. E aí ele estaria sob o guarda-chuva do nosso server aqui, desse handler do nosso server. Então, quando eu rodasse aqui, deixa eu rodar, eu vou rodar pelo terminal, tá? Eu rodo com esse comando aqui, docker, compose "-f", aí eu digo, deixa eu só deixar essa aba lateral, aí eu digo qual é esse "-f", eu digo qual arquivo eu quero usar. Eu quero usar o docker compose.dev, né, que a gente está desenvolvendo, -aml, aí eu dou aqui o comando up e "-build" para ele sempre buildar, construir de novo a nossa aplicação. Vocês podem reparar que ele dá aqui no log, ó. Ele diz interno, interno, interno. E aqui ele diz, ó, cache, porque ele interpreta que nada mudou desde o último build dele. Então ele usa coisas cacheadas. Ele interpreta essa flag "-build" porque ele verifica se alguma coisa mudou. Se não mudou, ele, ele só usa o cache que ele tem, né? Se mudou alguma coisa, ele roda o build de novo, faz as etapas lá de novo. E aqui tá tudo normal. Essas queries aqui, ó, que vocês podem ver, elas estão aparecendo porque a gente está no ambiente de desenvolvimento, né? A gente colocou lá no app Data Source, deixa eu colocar aqui em cima, Data Source, a gente colocou isso aqui, ó, synchronize is dev, login is dev. Ou seja, se tiver no ambiente de desenvolvimento, eu quero que ele logue. Então a gente está no ambiente de desenvolvimento, ele está logando aqui, está registrando, né? No caso, dando um console.log, dando print nas queries que ele está fazendo no banco de dados. Isso aqui é muito bom para a gente averiguar se ele está salvando as coisas direitinho no banco de dados, sem necessariamente precisar acessar o banco, e se as coisas estão funcionando perfeitamente. Ele tem que fazer uma consulta no banco para poder ver se o e-mail do usuário já está sendo utilizado. Aí a gente consegue validar isso aqui. Se a gente vier aqui, por exemplo, vamos fazer esse teste. REST, main HTTP, e a gente vai chamar aqui essa de create users, né? Ele deu aqui, ó, que user already exists, né? Inclusive eu vou deixar essa mensagenzinha aí, porque é uma coisa bem interessante que a gente tem que olhar. A última mensagem que eu tinha dado era aqui, ó. Era isso aqui. Não, era de cima. Essa daqui, ó. E aí depois ele disse, ó, incoming request, quer dizer que alguém está mandando uma requisição. A gente pode ir analisando aqui, ó. Query, aí ele está fazendo aqui uma query, selecionando user model, .id, user model, não, selecionando um negócio aí, e-mail, passando esse parâmetro, ó. Ele está basicamente
procurando lá nos nossos modelos se ele tem alguém com esse e-mail, né? E aí ele encontrou. Então a gente consegue analisar aqui que o nosso repositório está configurado corretamente, né? A gente consegue ter esse debug, né? E aí depois ele só retorna aqui ó, a resposta, status code 500 e uma mensagem aqui de crash complete. Isso aqui é pro log, né? A mensagem que ele retornou para a gente foi essa aqui, ó, user with this email already exists. Só que tem um detalhe, né? Aqui ele está dando erro 500, né? User with this email already exists, ele poderia ser uma mensagem com 400, alguma coisa assim da vida, ó, HTTP cat, né? Deixa eu ver aqui, ó, o 400, ele poderia ser um not found não, mas poderia ser um bad request, né? Que é uma requisição mal feita, né? Ou então poderia ser o 409, cadê? 409 que é um conflito, quer dizer que a gente tá dando conflito entre os dados que estão sendo enviados e os que já tem. Enfim, tem a questão é que tem respostas, né, códigos melhores do que esse que a gente está retornando, que é o do 500. Cadê 500? É internal server erro. Tá aqui, ó. Internal server erro. Aí tem um gato aí bagaçando no computador por dentro. Isso aqui, ele internal server erro, ele dá mais voltado para algum erro dentro da nossa aplicação. Tipo assim, ele teria que fazer uma validação do Zod, por algum motivo o Zod quebrou. E o Zod não está conseguindo fazer validação. Aí isso é um erro interno, porque ele é um erro do nosso sistema. Independente do que o usuário mandar, ele esteja mandando certo ou errado as requisições, vai continuar dando erro, porque isso é interno do nosso sistema, né? Não tem nada a ver com o usuário. Então essa tipagem aqui essa tipagem não, né? Esse status code ele estaria errado. E de onde é que está vindo esse status code? Não é mais aqui do nosso controller. Ele está vindo lá do nosso server, aqui com o nosso handler global, esse error handler. Ele diz aqui, ó, que se for a instância do Zod, ele vai dar esse erro aqui de validação. Se não, ele loga o erro e depois dá um reply com 500 e a mensagem de erro. E aí, como é que a gente poderia melhorar isso, né? Em vez de a gente fazer isso aqui, ó, cadê? Use case, create user use case, a gente tem aqui o throw. Se existir um usuário com esse e-mail, ele está só dando throw no new error, a gente poderia dar um throw, uma classe de erro própria do nosso domínio, uma classe que ela teria mais informações, né, que são importantes para o nosso domínio. E aí, como é que a gente faria isso? A gente criaria aqui dentro do nosso domínio, que é o app, uma arquivo, né? Arquivo não. Uma pasta. E essa pasta ela seria chamada de errors. Errors. Pronto. Eu coloco o erro no final. A gente é erros, né, em inglês. Eles é errors. E aí, dentro dessa pasta, a gente poderia criar... Tem várias formas de fazer, né? Eu vou mostrar um método para vocês que eu gosto de fazer. A gente poderia criar aqui o app erro, e o file app-erro.ts. E dentro desse app error, a gente pode criar uma instância não, né? Uma nova classe que estende o erro padrão, e essa classe ela é própria para os erros da nossa aplicação. Então a gente pode aqui export class app error extends error. E aí aqui a gente vai ter um public read only status code, que é justamente a gente vai passar agora nos erros não só as mensagens de erro, mas a gente vai passar também os códigos de status, né, de estado, né, os status code da nossa requisição. Vai ser number, e aqui vai ter um constructor. Esse constructor vai receber a mensagem, um string, string, e vai receber um status code do tipo number. E aí, super, né? Que a gente vai chamar a classe que ele está estendendo, que é a erro, a gente vai passar a mensagem.
poderia passar umas opções também, mas eu nunca utilizo essas opções, eu vou deixar assim. E aqui a gente vai dar um this.name, vai ser igual a this.constructor.name, para ele puxar o nome da classe. Tá certo aqui? Constructor. Escrevi errado. This.statusCode vai ser igual a statusCode. A gente receber. E que a gente dá um error.capture stack trace. E aí a gente passa um ambiente this, né? No caso, a referência. E ele vai colocar isso dentro do this constructor. E aí, show de bola. Essas linhas aqui, ó, essa e essa são linhas mais adicionais, né? Eu não vou aprofundar tanto nelas, porque são mais intrínsecas de como funcionam os erros do JavaScript, né? Nem do TypeScript, mas do JavaScript em específico. Né? Mas elas estão aqui mais para incrementar a nossa classe. Né? Essa classe de app-erro, se a gente quisesse, a gente já poderia fazer assim. Vir aqui no controller, cadê o use case, e dá um throw new, aí app-error. Né? E aqui a gente já poderia, né? User with this email already exists, depois passar o código de erro, que eu falei 409, né? E já estaria correto. Só que a gente... Vocês concordam comigo que esse erro aqui de conflito de e-mail, ele pode aparecer mais de uma vez? Ele não vai aparecer especificamente só na criação de usuário. Se eu for atualizar o usuário e mandar um e-mail novo do usuário, né? Mandar um e-mail que outro usuário já utiliza, ele também pode dar esse erro aqui de conflito entre os e-mails. Né? Podem ter outras variações, né? Outras rotas também de erro. Mas agora na cabeça só me veio essa. Então, o interessante é que a gente guarde isso aqui numa classe própria dela, a gente faça uma classe própria para esse erro aqui, de conflito de e-mail. Dessa forma, a gente pode só reutilizar a classe. Então, o que a gente faria? A gente viria aqui em erros, a gente vai criar outras duas pastas, que é domain, erro de domínio, e erro de aplicação. E folder, que é application. Esse erro nosso aqui, de conflito de e-mail, ele é erro de aplicação. Ele é um erro ao executar a aplicação, né? Ao tentar criar um usuário. Né? Então, a gente vai tirar aqui e-mail already exists.error.ts. E aqui a gente vai criar a instância nessa classe. A gente vai dar um export class email already exists, que extends app error, que a gente acabou de criar. E aí, aqui a gente vai ter um construtor, recebendo o que? Eu recebi um e-mail, e esse e-mail é do tipo string. E aí o que acontece? A gente vai passar aqui, a gente vai criar um const message e vamos construir uma mensagenzinha aqui, né? Da e-mail. E aí a gente vai colocar aqui o e-mail. Né? Is already. Já tem falando erro porque a gente não finalizou o construtor. Eu vou colocar esse e-mail entre aspas, tá? Dentro da nossa mensagem. E aí, perfeito. A gente vai só dar um super message, passando essa mensagem que a gente construiu, e o erro de conflito, 409. Dessa forma, a gente tem essa classe, né? Então, o que acontece? A gente vai vir aqui em Create Use Case, em vez de usar esse app-error, a gente chama diretamente esse e-mail already exists, e a gente apaga tudo isso aqui, aí não precisa mais se importar com mensagem, porque a mensagem já está padrão e nem com código. O que a gente precisa passar? O input.email. E aí ele constrói a mensagenzinha para a gente com o código que a gente espera.
E aí, quando a gente tiver outro erro desse tipo aqui, ó, que o e-mail já existe, a gente só reutiliza essa classe, né? E aí, perfeito. Dessa forma aqui, a gente já tem... Acho que esse é o único erro que a gente tem para criar, né? O throw aqui, acho que é isso. Mas deixa eu ver se tem algum erro lá na nossa entidade para a gente mostrar os erros de domínio. Eu acho que não, né? A gente não tinha testado nada. O create, ele só atribui. Perfeito. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em server.ts e a gente vai fazer a verificação de que a gente vai verificar não mais se o erro ele é da instância do Zod, mas se ele é uma instância de app erro. Se ele for uma instância de app erro, esse status code aqui vai ser erro.status code. E essa mensagem, eu vou apagar isso, e essa mensagem vai ser erro.message. E aí pronto. Dessa forma, se a gente tiver um erro que seja do tipo app erro, ele vai tratar dessa forma diferente, né? Ele já sabe que esse erro ele tem um status code, então ele já envia o status que está no erro. E ele envia logo em seguida um objeto com uma mensagem que ele também sabe que está no erro. Se não, ele vai logar o erro, né, usando o log do nosso servidor aqui do Fastify, e vai tratar isso como um erro interno, né? Porque se esse erro não é do tipo app, quer dizer que é um erro que a gente não esperava, né? Uma coisa que a gente não esperava. Que a gente não deu o throw, porque esses app erros aqui somos nós, programadores, que vamos lançar esses erros para serem pegos, né? E aí, perfeito. Dessa forma, salvando aqui, eu acho que ele já deve atualizar. Atualizou. Quando a gente tentar criar um usuário, cadê? Nem HTTP, tentar criar um usuário com o mesmo e-mail, ele vai retornar agora, ó. De e-mail, aí ele diz aqui o e-mail, ó, entre essas aspas, né? Ele está dando aqui, gente, essas aspas duplas com essa barra antes, porque o JSON ele tem como formato padrão, né, das strings as aspas duplas. Então, para que ele não confunda que essa aspa está fechando essa, ele coloca a barra antes, né? Esse aqui é o e-mail, aí ele diz o e-mail que a gente tentou passar, já está sendo utilizado. Eu só corrigir essa questão das aspas. Em vez de colocar aspas duplas aqui, eu vou colocar aspas simples, para ele não dar o conflito. E aí, deixa eu ver aqui, cadê o outro? Em HTTP, né? A gente chama de novo e agora ele vai sumir com aquela barra. Eu só as aspas assim, o e-mail, aí especifica o e-mail, já está sendo utilizado. E aqui em cima o código de erro dando conflito, né? E show de bola, perfeito. Dessa forma a gente tem agora um handler melhor ainda, né? Universal, que ele consegue tratar os nossos erros específicos da aplicação. Então esses daqui. E aí, perfeito. Aqui a nossa aplicação já está funcionando. O que a gente poderia fazer? Poderia criar outra rota. Só que tem umas outras coisas que eu queria mostrar para vocês. Né? Deixa eu só comitar esses erros aqui. Ó. Isso aqui, comitar. Vou cair para gerar aqui. Não gostei. Feature, as feature. A gente não foi essa feature, foi lá em app/erro. Create application error. Aí a gente vai criar agora o erro da aplicação. Esse é um Fiat onde em erros barra application. Create email. Vou colocar aqui da classe e-mail. Already exists error. Pronto. E aí a gente. Deixa eu ver qual é a recomendação que ele me dá. Vou colocar o outro comment. Throw email. Pronto. Esse aqui é uma boa mensagem de erro. Só que aqui eu gostaria de especificar
na pasta use cases, mas é o caso de create user. Ele está dizendo, lance o erro de e-mail já existente, quando o e-mail já existe. Né? No caso aqui eu poderia colocar que eu substituí, né, o lançamento. O lançamento de um erro padrão por um erro específico. Né? Tem várias formas de escrever esse commit. Vamos ver essa forma aqui que ele gerou, tá certo. E aí aqui eu vou colocar que eu retirei, eu vou dar um refactor, aonde esse refactor em controllers. No caso, gente, quando é... Por que eu não coloco esse caminho inteiro, né? Infra, no caso SRC, infra, HTTP controllers, porque tem coisas que são muito específicas de partes específicas. Tipo, eu sei que não vai ter pasta controllers no domínio. Essa pasta é do infra, e é especificamente do HTTP. Então, eu posso abreviar para controllers, e aí dizer qual é o controller que eu mexi. Create user. Estou especificando o escopo de onde eu mexi no nosso commit. E aí, o que eu fiz? Eu remove, sempre no imperativo, error handler. E aí, aqui, deixa eu ver como é que ele me dá mensagem. Refactor server. Server eu gostaria de colocar. O server fica específico que é do HTTP, tá certo. Update error handler to use app error for consistent error responses. Ele atualizou o handler de erros universal para usar o app erro para umas respostas mais consistentes, né? Isso está correto, exatamente o que a gente fez. Perfeito. A gente já tem tudo comitado, vamos partir para a próxima. Nesses últimos minutos que a gente tem aqui de última hora, no caso de aula, eu vou focar em melhorar o nosso domínio da aplicação também, mostrando uma questão para vocês sobre a entidade. Só tomar um gole d'água aqui. Pronto. Gente, essa nossa entidade do domínio, ela está correta, corretíssima. Né? Tudo que a gente fez aqui está certo. Só que ela ainda não está o melhor que ela poderia ser. E o que eu quero dizer com isso, né? Vamos pensar aqui no nosso e-mail, o tipo do nosso e-mail. O nosso e-mail, ele é uma string. À primeira vista, ele é uma string. Só que quando a gente pensa no e-mail, a gente pensa não em qualquer bloco de texto, né? Eu não posso digitar isso aqui, ó, e declarar que isso aqui é um e-mail. Todo mundo aqui sabe que esse bloco de string que eu digitei aqui não é um e-mail. Por quê? Porque ele não atende o que um e-mail, né, as especificações que um e-mail tem, que é alguma coisa, arroba, alguma coisa, ponto, alguma coisa, que é o servidor, né, de onde esse e-mail está. Eu não sei se todos os e-mails terminam com .com, acredito que não, né? Mas, enfim. Isso daqui é um e-mail. Mas por que isso aqui é um e-mail e isso daqui não é um e-mail? Porque esse daqui segue o formato que o e-mail segue. Então, você concorda comigo também agora que o e-mail não é um simples string, né? Ele tem um formato, um corpo específico, né, de validação. Então, a gente está definindo aqui, ó, olha, e-mail vai ser do tipo string, a gente está abstraindo muito o tipo real do e-mail, né? E aí você fala, não, mas você está fazendo a validação lá no HTTP, dentro do GTO, né? Aqui você está fazendo, olha, o Z tem que ser do tipo e-mail. Só que dessa forma aqui eu estou me apoiando em uma função terceira, externa à nossa lógica de aplicação. E se eu, por exemplo, aqui ele vai validar se ele é um e-mail, mas se eu quiser receber um e-mail só de um tipo específico, tipo, eu só quero e-mails cadastrados no meu serviço, e-mails que são dentro da minha empresa, tipo, vamos supor que vocês trabalham no Itaú, aí o Itaú tem um servidor próprio de e-mail, que seria, sei lá, anderson@itaú.com. Vamos supor que no meu sistema eu só quero receber cadastros de e-mails do Itaú. Então, ele iria passar nessa validação aqui e fazer o cadastro do usuário no e-mail.
essa lógica mais específica ainda, que é realmente a nível de regra de negócio, ela ficaria aqui, ó. Ela teria que ser feita dentro do domínio da nossa aplicação, que é essa app, né? Poderia chamar de domain também essa parte. Mas ela é o domínio da nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer? Assim como o e-mail, o password também, vocês concordam comigo, que ele tem uma lógica específica, né? Se eu quiser fazer aquela lógica lá de... ele é um melhor exemplo até do que o e-mail. Fazer aquela lógica lá de que o cara tem que ter uma senha que tem que ter letra maiúscula, minúscula, tem que ter caractere especial, número, e ser de tal tamanho. Isso aí a gente conseguiria fazer com o Zod na camada externa da nossa aplicação. Aqui, a gente poderia fazer essa validação. Só que aí, se por acaso eu mudo do Fastify para outro servidor de HTTP, ou então mudo do Zod para uma daquelas outras opções. Eu vou ter que reescrever. Ou seja, isso aqui fica volátil, sendo que quando na verdade está intrinsecamente ligado à nossa regra de negócio da aplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai especificar ainda mais, vamos melhorar essas entidades. A gente vai criar o que a gente chama de Value Objects, ou então objetos de valor, que são tipos, né, que são muito mais específicos do que os primitivos, né, são classes em si. Né? Então a gente cria que dentro das nossas entidades a gente vai ter a pasta Value Objects. Pronto. E dentro dessa pasta a gente vai ter os nossos objetos de valor, né? Eu vou criar um objeto de valor para e-mail, vamos começar por ele, né, que foi o primeiro que a gente conversou, e-mail.vo.ts, né? VO, que é a abreviação de Value Object. Se eu escrever isso, ia ficar muito grande. E aí, perfeito. Aqui a gente vai criar uma classe para validar essa estrutura do e-mail conforme a gente espera, né? Export class e-mail. E aí ele vai aqui. Primeiro, o e-mail tem que ter armazenado o valor bruto dele, né? Que é o string. Então a gente vai ter aqui um public read only value do tipo string, que é o valor primitivo dele, string. E aí a gente vai criar o construtor também, private constructor, recebendo um value string. E basicamente passando aqui, ó, this.value vai ser igual a value. E aqui a gente vai dar um object.freeze this. Vamos congelar esse objeto, né? Que a gente está atribuindo o valor que ele recebeu no construtor. E, novamente, construtor privado, tá? Porque a gente tem que fazer validações antes de aceitar o valor, né? Então, a gente vai usar o método create. E esse object freeze, ele basicamente, eu estou dizendo que eu quero congelar essa entidade, ninguém pode mexer mais nessa entidade. Se mexer, vai soltar um erro. Por quê? Uma vez que o e-mail passa da validação e é criado, acabou, ele está lá para sempre. Se quiser mudar o e-mail, você cria uma nova instância da classe e-mail. Não mexa no valor que já foi validado. É basicamente isso que esse freeze está dizendo. E aí aqui a gente vai criar a nossa função de create, né? Public static create, que é uma função recebe e-mail, tipo string, e ele vai responder com uma instância de e-mail. Especificar o tipo, a tipagem. E o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente dar um return, o nosso objeto final vai ser return new e-mail, passando e-mail. Esse aqui vai ser o nosso objeto final. Só que antes disso a gente tem que fazer a validação. Fazer a validação, vou fazer aqui dentro a validação, escrever if, e-mail, e o regex que ele tem que seguir. Não, eu não vou escrever aqui. Vou fazer uma função própria para validar. Vai ser aqui embaixo. Vou colocar private static. Poderia ser pública também, porque se a gente quisesse liberar essa função para validar e-mails em outros campos, a gente poderia deixar ela pública. Mas eu vou colocar ela privada. Static validate. Recebeu e-mail. Tipo string. E aí, dois pontos. Vai responder com boolean, né? Verdadeiro ou falso. Se ele é válido ou não. E a gente coloca aqui if não tiver e-mail, por algum motivo, ele já retorna como falso. Se
Isso aqui é mais uma validação, essa validação aqui é mais específica para o JavaScript. Porque pode ser que o JavaScript ele deixe passar o undefined aqui, por algum motivo. Const e-mail regex. E aí aqui a gente vai criar um padrão regex para poder validar o nosso e-mail. O que acontece? Esse padrão, eu já tenho ele pronto, ele feito. Então eu vou só copiar e mostrar aqui para vocês. Né? Deixa eu copiar aqui e enviar para o meu computador. Vou enviar aqui pelo KDE. Pronto, eu recebi. Copiei pelo telefone e recebi aqui ó, pelo KDE. Linux é bom por causa disso. Ó. E aí, perfeito. Deixa ele organizar aqui para a gente discutir sobre esse regex. Isso aqui tudo, para quem não sabe, é uma expressão regular. Nela a gente consegue estabelecer padrões de texto, ou padrões que a gente espera encontrar em um texto, né, para que ele valide se está certo ou se está errado. E esse regex aqui gigante, ele está validando se o e-mail ele é ou não válido. Ele tem diversas validações aqui. Ele valida aqui primeiro a questão dos caracteres especiais, podem estar presentes ou não. E aí logo em seguida ele valida o arroba, né? Ele define que não pode receber um arroba, nem os caracteres especiais, e aqui ele valida o arroba. Enfim, aqui tem muita coisa, muita validação, né? Esse tipo de validação aqui, dificilmente a gente vai ter que criar do zero. Essa validação aqui de e-mail, ela já existe há muito tempo, né? Porque o pessoal já valida e-mail há muito tempo. Então, no caso de vocês precisarem de uma validação específica como essa, basta tipo pesquisar e-mail regex JS, por exemplo. Essa daqui eu peguei da internet. Por exemplo, aqui a própria ela já dá um regex bem simplesinho aqui, ó. Esse regex aqui também funcionaria. Esse nosso aqui ele é mais específico para validar a lógica do e-mail. E aí, perfeito. Depois a gente vai dar um return e-mail regex, que a gente criou, ponto teste. E aí a gente cria aqui, passa o e-mail. Ele vai pegar essa expressão regular que a gente criou e ver se o nosso e-mail, que a gente está validando aqui, ele passa nessa validação, se ele está de acordo com o que a gente espera. E aqui a gente vai dar um if email.validate, validando esse e-mail aqui que está sendo recebido. Se ele não for válido, aí a gente pode dar um throw aqui, um apt erro. Aí tá o nosso erro aí. E aí nesse erro a gente pode colocar e-mail is invalid. E aí dá um 400 acho. 400 que é bad request. E aí ele tá dando erro aqui por quê? Ah, esqueci do new, tá? New apt erro, pronto. E-mail is invalid. E aí ele dá esse erro aí. O que a gente poderia fazer? Pensando que esse erro aqui poderia ser reutilizado, a gente poderia vir aqui em erros, não de aplicação, mas de domínio, e criar um erro novo, né, que seria o... Deixa eu ver o nome para o erro aqui, eu acho que invalid email format. E aí, ponto erro, ponto ts. E aqui dentro a gente criaria essa instância do nosso erro específico para o domínio, né, na parte de criação de e-mail. Export class valid email format extends app erro. A gente cria aqui construtor e-mail string. A gente coloca aqui, vamos construir uma mensagenzinha const message
Deixa eu ver como vai ser essa mensagem. Pode ser assim. Abrir aqui as aspas. Aspas não, né? Os acentos. Colocar aqui o valor do e-mail. Vou especificar aqui, ó. E-mail, aquele valor que a gente está recebendo. Isso aqui não é nem e-mail, né? Vou colocar só value. Porque se ele está dando esse erro, quer dizer que não é um e-mail correto, né? Is not a valid e-mail. Fecha a pontuação e agora a gente cria um super, passando o message e passando o status code aqui de 400. Acho que poderia ser 406. Deixa eu ver aqui o que 406 é. 406 é não aceitável. Eu acho que fica melhor. 406 diz que não é aceito esse especificar ainda mais a nossa mensagem. E aqui a gente só troca por new app erro por invalid email format. E aí, passando new, só que ele pede o valor, né? E o valor é justamente esse e-mail, que está errado. Então, se o e-mail não for válido, ele joga essa exceção aqui. E aí, perfeito. Aqui a gente já tem toda uma lógica construída em volta do nosso e-mail para ele validar por conta própria. Ele vai fazer agora duas validações. Só que essas duas, aí você diz, pô, mas essas duas validações são inúteis. Poderia validar só uma vez, né? Isso vai consumir mais processamento. Só que não, né? A questão aqui é que a gente está fazendo duas validações, só que agora a gente tem mais segurança no nosso sistema. E aí, o próximo que a gente criaria, nós já vamos adicionar aqui, né? A gente já criou o e-mail, a gente já vai adicionar o e-mail dentro da nossa entidade. Ao invés de utilizar meu Deus, o tipo primitivo de string, a gente vai substituir isso aqui por e-mail. O passo base é esse. E aí depois a gente vai reconstruir toda a nossa lógica aqui para que ele faça essa validação do e-mail, né? Ele utiliza essa validação do e-mail. O que acontece? Ele vai vir aqui em create, né? Que é a nossa criação do usuário. E o que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, em vez de atribuir o e-mail diretamente aqui, ele vai fazer e-mail. Na verdade eu tenho que mexer aqui em cima primeiro. Perfeito. Aqui vai ser user.props, são as propriedades aqui de cima, só que a questão é que ele está pedindo para receber já a instância de e-mail. Só que a gente sabe que o usuário não vai passar uma instância de e-mail, vai passar um string. Então aqui eu vou colocar entre essas chaves aqui, vou dar um omit, e eu vou omitir dele o e-mail. Eu não quero mais receber um e-mail do tipo e-mail. Na verdade, eu quero receber um e-mail do tipo string. E aí, perfeito. E aí, dessa forma, eu sei que o meu e-mail que está vindo aqui era do tipo string. Só que aqui, no nossa criação de usuário, eu espero receber um e-mail do tipo e-mail, né? Porque, peraí, cadê ele tá aqui, ó? Porque aqui ele vai atribuir essa propriedade, né? Aqui ele também está dizendo que é do tipo user props. Ele não está dando erro porque os dois têm tipos primitivos meio que iguais, né? Que ele vem como string. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um e-mail, aqui, e-mail.create, puxar ele, value object.create, e-mail, está sendo passado. E aí, dessa forma ele vai criar a instância do nosso objeto de e-mail. E eu acho que no mais é isso daqui. Ele vai fazer, dessa forma ele faz a validação antes de criar. Se der algum erro, ele só dá um throw no erro. Tem que colocar aqui no reconstitute também. Reconstitute vai ser a mesma coisa. Ele vai receber as propriedades, só que essas propriedades são do tipo, vou omitir, né? Omit e-mail, vai receber e-mail,
É que o props está dando erro, porque justamente ele vai ter que refazer essas propriedades para que elas sigam de acordo com o que a gente espera. Né? Que é um const. A gente vai ter aqui user props do tipo. Vamos colocar do tipo, não, vou usar o satisfies. Satisfies user props. Aí ele aqui está dando erro porque ele não tem as propriedades. Primeiro ele recebe name. E eu vou já desconstruir o objeto, e-mail e password. E aqui a gente desconstrói o objeto, recebendo e-mail, name e password. E aqui, ó, vocês podem ver que o e-mail está dando errado. Era para estar dando esse erro aqui, ó. É porque eu já estou passando o tipo. Eu prefiro passar o satisfies depois do objeto, porque ele tenta satisfazer aquele tipo, né, que ele dá certo. Se eu deixar só assim, ó, ele vai dar errado, igual está dando ali embaixo. Perfeito. Deixa eu só abrir aqui a porta rapidinho. Pronto. Teve um imprevisto aqui. Eu ia fazer todas as três com vocês, né? No caso, a gente ia fazer esse value object para password e também para o ID, né? Só que eu vou finalizar aqui só a de e-mail, e aí eu vou ter que finalizar a aula depois disso. Tem um imprevisto aqui. Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter que instanciar a classe de e-mail, e-mail.create, passando o e-mail bruto, né? Que é esse tipo aqui. Que é um string. Ele está vendo como string. E aí que ele está dando erro no props, porque não está indo em props, porque eu estou chamando de user props. Aqui eu vou chamar de user props. E aí, perfeito. Aqui já está quase tudo completo. A única coisa que vai ficar faltando vai ser, ó, você já pode ver que está dando erro em alguns lugares aqui. Ó, e-mail, user.email, por quê? Aqui está esperando um string, e aqui esse user.email, ele está agora desse tipo aqui, ó, user.email. Então, o que a gente vai fazer aqui, quando a gente estiver fazendo public, o get, né, nosso e-mail, em vez da gente voltar o valor bruto, a gente volta e-mail ponto e o value, né? O valor bruto não, né? O valor da classe, a gente vai voltar o valor bruto, que é e-mail ponto value. Dessa forma, vocês podem ver, ó, já assumiu todos os erros. E aí,
Enfim, dessa forma a gente está tratando não mais como o valor bruto de string, mas sim uma classe que por trás dela tem toda uma lógica de validação e ademais, né? E aí, hoje eu vou ter que encerrar a aula aqui por agora, né? Aconteceu um imprevisto, aí eu vou ter que dar uma saidinha. Beleza, Renato?